Bom dia, bem-vindo a mais um Caminhos da Responsabilidade da Aliança Evangélica Portuguesa. Estamos em pleno verão e são muitos os adolescentes e jovens evangélicos que decidiram dedicar parte das suas férias a servir a Deus e ao próximo de uma forma muito especial, tanto através de acampamentos como de atividades evangelísticas em Portugal e também em viagens missionárias de curto e médio prazo noutros países. No programa de hoje vamos precisamente recolher testemunhos de jovens que decidiram trocar a praia por experiências missionárias e conhecer algumas das aventuras evangelísticas das quais eles têm passado. Para isso, contamos hoje com a Késia Oliveira Marques, dos King's Kids Portugal, um ministério integrado na Jocum, Jovens com uma Missão. Vamos também hoje ter a oportunidade de conversar com Marcos Martins, voluntário do Desafio Jovem, que o ano passado esteve na Índia, e ainda Nuno Calaim, monitor em acampamentos de crianças e também voluntário no orfanato em Moçambique. Obrigada por estarem aqui connosco nesta manhã, férias de verão, mas para vocês férias é sinal de brincadeira, descontração, convívio, mas também de serviço, não é? Tem muitas experiências para partilhar connosco. Então, se calhar podemos começar por rapidamente saber desde que idade é que se envolvem neste tipo de atividades e porquê. Nuno. Ok, bom dia. Eu desde pequenino que estou envolvido em acampamentos, durante as férias do verão. Eu sou participante em acampamentos desde os meus 7 anos, mas depois começar mesmo a ajudar na organização foi por volta dos 14, 15 anos, em que eu ajudo em vários tipos de acampamentos, na União Bíblica, no Centro Bíblico de Esmoriz, com a Geração 21 também. Também já fui para o estrangeiro ajudar no Teen Street, como tradutor. Então já fiz essas coisas. E o ano passado tiveste uma grande experiência, não apenas de férias de verão, foram 9 meses seguidos em Moçambique, não é? Sim. Como voluntário no orfanato. Exatamente. Já vamos conhecer mais de perto essa tua experiência. E tu, Késia, desde que idade é que trocas assim as tuas férias de verão por estas atividades? Desde que eu me conheço por gente, os meus pais sempre me levaram a acampamentos. E o meu primeiro acampamento grande, assim, de verão, eu tinha 4 anos, segundo o meu pai, eu não me lembro. Mas eu lembro-me do primeiro acampamento aos 6. E depois, a partir daí, tem sido todos os anos. E, especificamente, tens participado em campanhas evangelísticas, não é? Campanhas evangelísticas dos King's Kids, exatamente. Que não acontecem só no verão, mas também todas as férias escolares, férias da Páscoa, Carnaval e do Natal também. Mas tem um grande foco no verão, durante 15, 20 dias. Exatamente. No verão é quando nós temos a nossa atividade maior, exatamente com isso que estás a dizer, com o evangelismo, também com bastante tempo para aprender a Deus e a sua palavra, mas também aprendemos danças, dramas e várias outras coisas, e é ali um mês muito bem passado. Através de expressões artísticas, danças, dramas, vão para a rua então evangelizar, não é? Exatamente. Em praça pública e tudo mais, experiência de King's Kids Portugal, sobre a qual a Késia também nos vai falar. E tu, Marcos, também desde pequenino que andas nessas andanças? Eu costumo ir a acampamentos e retiros e conferências, desde bem pequeno, também pela influência que tenho da minha família, que sempre fizemos conferências e campanhas de evangelismo. O meu pai sempre esteve envolvido muito nisso e eu também, por consequência, desde pequeno que tenho estado, que tenho assistido, e por volta dos meus 11 anos comecei eu próprio a estar, sem ir com os meus pais, em atividades que são extra daquilo que faço no dia-a-dia, não é? Mais no verão e em alturas especiais evangelísticas e envolvido com trabalhos missionários. E com o trabalho do Desafio Jovem, que é uma organização que trabalha na área de prevenção e combate à toxicodependência. Exatamente. Aí foi por volta dos meus 11 anos que comecei com o trabalho na Operação Josué e com várias coisas que o Desafio Jovem fazia. Jovens missionários desde cedo. Késia, o que é que te motiva a participares neste tipo de atividades? A dares do teu tempo nas férias de verão? Olha, há quem diga que eu estou nos acampamentos porque os meus pais me levaram, mas a verdade é que é muito mais que isso. Nesses acampamentos eu consegui mesmo ter, para além do convívio e de todas as atividades que são desenvolvidas e que é ótimo e que muitas vezes são a principal razão numa primeira instância, a verdade é que eu continuei a ir aos acampamentos não tanto por causa do convívio, mas por causa daquilo que eu aprendia e da mudança que eu ia vendo na minha vida consecutivamente. Então foi uma coisa crescente e o meu amor pelos acampamentos, assim, adoro estar lá e conhecer pessoas, conheci nesses acampamentos o meu marido e
e amo mesmo, mas a real razão para eu ir aos acampamentos é mesmo porque eu sei que lá consigo ter um tempo específico para aprender um pouco mais sobre Deus. Nuno, que transformação é que experiências como esta têm feito na tua vida e te têm acompanhado ao longo do teu crescimento? Estar em retiros e acampamentos E a servir também, nomeadamente em voluntariado? Sim, é isso mesmo. Aprendemos principalmente a servir, a limpar casas de banho, a cuidar e a ter responsabilidade com os participantes. E é uma diversão muito boa, porque no tempo em que se passa ali é muita diversão, mas com responsabilidade. E isso é algo que uma das razões que me leva a fazer isso, a optar por estes programas. E vamos agora conhecer especificamente as aventuras em que cada um dos nossos convidados tem estado envolvida. Marcos, se calhar uma daquelas que mais te marcou foi realmente o ano passado. Tiraste 15 dias das tuas férias, investiste, foi paga por ti esta viagem, não é? E foste para a Índia. O que é que tu foste fazer? Bem, isto tudo começou já desde há alguns anos atrás, mas o ano passado, exatamente numa conferência missionária na minha igreja, eu fui muito desafiado por Deus a estar envolvido em alguma coisa e em realmente experimentar aquilo que Deus tinha para mim e descobrir qual era o propósito de Deus para a minha vida. E então, nessa altura eu decidi juntar algum dinheiro a trabalhar para poder fazer uma viagem missionária. E eu não sabia bem onde é que queria ir, portanto eu não escolhi a Índia como destino logo. Exatamente, como o meu destino já pré-definido, mas eu sabia que queria ir a algum sítio, e a algum sítio que marcasse a minha vida. Eu dizia ao meu pai: olha, eu quero mesmo, por favor, arranja-me ou vê contactos para eu ir a um sítio onde realmente eu venha de lá de uma maneira muito diferente. E acabou por surgir a oportunidade de ir à Índia, e eu estive lá durante um mês, e pronto, foi uma experiência fantástica. O que é que tiveste a fazer concretamente? Em que atividades estiveste envolvido de voluntariado na Índia? Então, a razão principal pela qual fomos à Índia foi não só para termos nós próprios experiências missionárias, eu e o André Ascensão, que me acompanhou nessa viagem. Dois jovens que decidiram embarcar, não é? E aquilo que fomos lá fazer também era servi-los. Nós queríamos servir as pessoas no Desafio Jovem na Índia, queríamos conhecer o ministério, queríamos partilhar com eles um bocado da nossa experiência com Deus, e foi isso que acabámos por fazer. Estivemos lá com eles a trabalhar nas atividades do dia-a-dia, a cavar e tudo isso. Tivemos com eles a partilhar a palavra de Deus com eles, em ensino bíblico, e, acima de tudo, a partilhar a nossa vida e a nossa experiência com Deus. Isso foi muito a nossa motivação. Mas acabou por ser uma experiência que saímos de lá, julgo eu, mais enriquecidos do que aquilo que era a nossa intenção, não é? Que era a nossa intenção dar e servir, e acabamos sempre por sair muito abençoados e servidos. E nós temos estado aqui também a ver algumas imagens, fotografias que o Marcos trouxe então desta sua passagem pela Índia. O que é que tu te apercebeste? Com que olhos é que tu olhaste para aquele povo? Bem, o meu primeiro impacto com o povo foi um pouco estranho para mim. Isto é, foi alguma coisa que me incomodou, algumas atitudes. Eu lembro-me de numa das semanas que lá estive, logo nas primeiras, eu estar a falar com o André e eu dizer-lhe: pá, André, há coisas aqui que me fazem confusão, mas como é que esta gente vive aqui no meio disto e consegue viver aqui tantos anos? Isto, coitados, eles não têm nada, quase não têm eletricidade, não têm água potável, isto é mesmo o fim do mundo. E eu lembro-me de, à medida que o tempo foi avançando, eu perceber que o estilo de vida que aquelas pessoas levavam era um estilo de vida simples, um estilo de vida que dava valor a muitas coisas que nós na nossa sociedade deixámos de dar valor, como a família, as amizades e o trabalho também, o valor do trabalho. E foi uma coisa que a mim foi muito enriquecedora, perceber que aquelas diferenças culturais eram diferenças de coisas que nós já tivemos e que ao fim de alguns tempos acabámos por perder e deixámos de dar valor. E para mim foi muito importante perceber alguns aspectos simples, mas essenciais na vida de uma pessoa,
que eles vivem lá isso. A Índia, que não é um país cristão, nós sabemos, neste sentido, tu sentiste que também havia sede de conhecer Deus? Muita. Eu lembro-me, a primeira vez que partilhei a palavra de Deus lá com eles, eu lembro-me que a primeira coisa que notei que era muito diferente era simplesmente a palavra Deus. Porque no nosso país, na nossa sociedade, nós falamos de Deus e automaticamente associamos ao Deus cristão. Lá eu falava de Deus e um percebia uma coisa, outro percebia outra, outro percebia outra, e o próprio conceito de Deus é tão diferente de pessoa para pessoa lá, pela diversidade de deuses, pela diversidade de culturas religiosas lá também, e percebi que aí foi um espaço onde eu tive de ter um cuidado muito grande a falar e a mostrar este Deus Pai que conhecemos, este Deus relacional que conhecemos, que é tão diferente a que aquelas pessoas estão habituadas a ouvir e a conhecer. Uma pequena experiência então na Índia, do Marcos, que decidiu dar um mês das suas férias de verão o ano passado de serviço neste povo. Falando agora das experiências dos King's Kids, um ministério que existe em vários países e que, ao fim e ao cabo, junta jovens e crianças, não é? Para terem uma experiência evangelística, não é? Durante um determinado período de tempo, não é? Em diferentes campanhas. O vosso lema é conhecer Deus e fazê-lo conhecido. Como é que isso é possível? Como é que decorrem as vossas campanhas de verão em que vocês estão envolvidos? Falando especificamente da campanha de verão, e que nós este ano estamos no Porto e em Braga, durante este verão, mês de agosto, nós temos sempre, fazendo jus a esse lema, nós fazemos sempre uma primeira semana que é para conhecer a Deus. E nessa primeira semana nós estamos como que a preparar-nos para aquilo que vem a seguir. Então nós ouvimos a palavra de Deus, temos pregadores convidados que vão até o sítio onde estamos, ao teu acampamento, e aprendemos sobre Deus de maneiras diferentes. É claro que através da Bíblia, mas também através da convivência com pessoas mais velhas, uma vez que temos muitos jovens e muitas crianças que estão connosco pela primeira vez nos acampamentos, ensinos bíblicos, enfim, das maneiras mais variadas, e que não é uma seca para aqueles que às vezes pensam que falar de Deus e ler a Bíblia que às vezes é assim um bocado entediante, mas de todo não é. Então durante essa primeira semana é o que fazemos. Aprendemos também dramas e coreografias e outras técnicas para mais tarde, quando formos para a rua, podermos ter também algo com que apelar à atenção das pessoas. Então com aquilo que nós aprendemos, nós vamos para as ruas e falamos do amor de Deus a essas pessoas, e é aí a segunda parte do lema, o fazer Deus conhecido. Há alguma experiência que te tenha marcado ao longo de todos estes anos de campanhas de King's Kids? Olha, Sara... São muitas, com certeza. São muitas. Mas há uma fotografia, que por acaso não a trouxe, mas nós temos nos King's Kids uma fotografia que é do Carlos e mais do João Pedro, que são dois rapazes que vão ao acampamento, que estão abraçados com um senhor que era um mendigo, era sem abrigo, e eu lembro perfeitamente desse dia. E lembro da fotografia desse dia e aquele senhor cheirava mesmo muito a urina e a bebida, mas aqueles dois rapazes estavam lá abraçados a ele e naquele momento estavam a falar do amor de Deus àquele senhor. E ele ouviu. E se calhar nunca um jovem, limpinho e a cheirar bem, chegou ao pé dele e deu-lhe um abraço com tanto sentimento como aqueles dois deram. E isso é King's Kids, isso é o que a gente faz. O amor de Deus não é destinado apenas para um grupo seleto de pessoas, é para toda a gente, para quem quiser. E isso marca muito. Essa disponibilidade que os jovens têm para ir e para fazer essas coisas marca muito. E não terem vergonha, não é? Na rua, no espaço público, aproximarem-se das pessoas e falar-lhes sobre o amor de Jesus. É preciso também alguma ousadia, não é? É verdade. Sempre nas campanhas, aquele primeiro momento, aquela primeira apresentação é com muito nervosismo, porque temos os dramas que nós apresentamos, as danças, as coreografias, e nós vemos os jovens às vezes um pouco nervosos e um pouco reticentes em ir falar com as pessoas, mas a verdade é que aos poucos eles vão ganhando essa confiança e de facto vão, e é simples e acontece bem e é muito agradável. Vocês também trabalham com as crianças, fazem pinturas faciais, exatamente, não é? Pinturas faciais, tererés nos cabelos das meninas, moldagem de balões,
free hugs, os abraços grátis. Nós saímos com cartazes a oferecer abraços, que é giríssimo. Enfim, tudo aquilo que pudermos fazer para chamar a atenção das pessoas para aquilo que é o mais importante a seguir, que é partilhar a palavra de Deus. Essas campanhas evangelísticas de verão também são um investimento individual de cada jovem? É Portanto, verdade. vocês pagam a vossa própria deslocação, estadia e tudo mais? Sim, na liderança fazemos sempre os possíveis para que os custos da campanha sejam os mínimos possíveis. E nós normalmente trabalhamos com igrejas que também nos apoiam, mas de facto os custos maiores cada jovem tem que arcar, sim. E fazem, e eu sempre o fiz com muito gosto. Portanto, vocês investem com os vossos talentos, com o vosso tempo, com o vosso dinheiro. E depois qual é a recompensa de tudo isso? A recompensa é nós vemos pessoas mudadas com aquilo que ouvem. A recompensa é nós nos sentirmos mudados também com aquilo tudo que nós vivenciamos nessa campanha. E é saber que Deus realmente se agrada desse desprendimento e desse tempo que nós damos. Tu trocarias esse tipo de férias de verão por outras? Eu já estou nisso há 6 anos, Sara, o que é que achas? Não troco, não. E agora que... Desde os 6 anos, não é há 6, é desde os 6 anos. Portanto, já lá vão uns bons anitos e de facto vale a pena aquele sentimento de felicidade, de nos sentirmos úteis ao serviço de um Deus que nos ama, não é? Podendo também partilhar este amor com outras pessoas. Que eu diga também o Nuno, que teve também outra experiência além fronteiras, além dos acampamentos, como monitor e tudo mais. O ano passado és que decidiste ir para Moçambique durante 9 meses da tua vida, não apenas durante um mês de verão. Como é que aconteceu tudo isso? Bem, não foi no ano passado, foi há 2 anos. Há 2 anos, mas nós é que nem temos a noção do tempo a passar, sim, não sim. é? Eu quando era jovem e ia aos acampamentos, por exemplo, por vezes ouvia histórias de pessoas que iam para o estrangeiro e faziam assim viagens que eu considerava malucas, mas aventuras espetaculares. Então sempre quis fazer algo do género. Então fui para a faculdade, tirei o meu curso, acabei em 3 anos a licenciatura e antes de entrar para o mestrado tive ali um tempo em que eu podia parar um pouco os estudos e escolher fazer uma experiência de voluntariado, uma experiência diferente. E surgiu a oportunidade, eu estive a ver em alguns sítios, mas surgiu a oportunidade então de eu ir para Moçambique e acabei por ir. Fiquei na Beira, na cidade da Beira, para quem conhece Moçambique, e eu não sabia bem o que é que eu iria fazer lá quando cheguei. O meu curso foi em matemática, então o que eu pensava era, eu vou usar aquilo que eu aprendi, que eu sei melhor, que é matemática, e vou, se calhar, dar aulas nas escolas, ajudar as pessoas que estão lá. Mas quando cheguei lá vi que havia muita sida por Moçambique, na Beira. E então, por consequência, há muitos órfãos. E então há muitos orfanatos. Então o que eu acabei por fazer foi, durante a semana, ir a orfanatos diferentes. Cheguei a ter 5 orfanatos aos quais eu ia. E estava com os miúdos, ensinava-lhes matemática, ajudava-os na escola desde os 6 anos desde a primeira classe até ao 12º ano, da 12ª classe, que é como é assim em Moçambique. Eles pediam-me ajuda e eu ajudava-lhes a ensinar matemática, inglês, português, às vezes ensinava aos miúdos a ler, que alguns miúdos tinham dificuldade. Música também, ensinava-lhes a tocar guitarra e também histórias bíblicas, também podia contar as histórias que me apaixonam tanto e contar a eles. Portanto, percebeste que afinal podias fazer muito mais para além daquilo que inicialmente pensavas. Sim, sim. Nessa tua experiência em Moçambique, de que forma é que viste Deus agir através de ti, das tuas mãos, das palavras que tu davas, do teu esforço? Porque muitas vezes nós somos desafiados a sermos as mãos de Jesus, não é? Bem, eu senti, sempre que eu ia para os diferentes orfanatos, ou sempre que eu estava em caminho, ou mesmo quando não ia aos orfanatos e podia viajar por Moçambique para visitar algumas aldeias e outras cidades, eu sentia Deus comigo, senti mesmo a Deus a proteger-me, porque eu não fui com mais um amigo como o Marcos foi, por exemplo, para a Índia. Eu, neste caso fui sozinho porque não tive assim nenhum amigo a ir comigo. Mas eu tinha um amigo que era Deus a ir comigo, sem dúvida. E isso, eu senti Ele comigo. Agora, para ajudar, sempre que eu ia para os orfanatos, às vezes eu estava muito cansado. E precisava mesmo de forças para ir para lá. E às vezes sentia mesmo forças sobrenaturais. E sentia Deus a ajudar-me para poder estar a servir melhor as pessoas lá.
De que forma é que experiências como estas, e agora lanço aqui a pergunta para o Marcos, te ajudou a definir também o teu percurso de vida no futuro? Sei que agora, por exemplo, atualmente estás mesmo a trabalhar com os sem-abrigo, não é? Num centro de acolhimento. Tudo isto também acaba por ser fruto de todas estas experiências de verão, não é? Ou seja, de missionário de verão passaste a ser um missionário a tempo inteiro. Claro. Como é que isto ajudou a definir o teu propósito de vida? Bem, estas experiências todas vieram acima de tudo trazer um bocado mais a sensibilidade e para eu perceber melhor a sensibilidade que eu tenho para estes assuntos. Para assuntos com pessoas com dificuldades não só financeiras, mas como também problemas familiares, problemas de inserção social. E tudo isto veio clarificar muito também. Eu estou a tirar licenciatura em Sociologia, estou a trabalhar no Centro de Acolhimento de Alcântara, que é uma parceria que o Desafio Jovem faz com o IDT, e isto de certa forma veio trazer a mim o gosto por estas coisas, veio trazer a mim não só uma vontade, mas como a necessidade e a responsabilidade de ajudar as pessoas neste sentido, na área social e tudo isso. Então, de certa forma, eu ainda não sei bem aquilo que vou fazer na minha vida, não sei como é que vai ser amanhã, mas nós somos amanhã aquilo que começamos a ser hoje, não é? E há muitas pessoas que dizem eu quero ser missionário, eu quero ser isto e quero ser aquilo, e hoje em dia não fazem nada. E eu não sei ainda bem o que quero ser, mas eu quero ser alguém, eu quero fazer alguma coisa. Então eu começo a fazer hoje aquilo que tenho, com aquilo que tenho à mão para fazer, e amanhã Deus vai guiar o resto das coisas. Kézia, porquê desafiar outros jovens que estão a ver o programa a envolverem-se nestas ou noutras atividades? Acho que é sempre importante nós darmos utilidade ao tempo que temos. E acho que é muito mais enriquecedor passar o verão a conviver com outros jovens e a aprender um pouco mais de algo que é realmente um tesouro e valioso. Eu acho que isso é muito mais interessante e tem frutos para o futuro muito mais ricos do que ficar a ver televisão ou apanhar escaldões, ou seja o que for. Por isso, sim, é um desafio importante e também não vai tirar as férias todas, é só um mês de 3 das férias escolares. Por isso acho que é um sacrifício que vale perfeitamente a pena. Mesmo para terminar, numa geração em que se fala tanto em geração à rasca, não é? Que está com muito medo em relação ao futuro, às oportunidades de trabalho e tudo mais, porquê marcar a diferença de uma forma proativa e também com esta fé em Jesus? Qual é a razão desta esperança? Eu acho que para a geração à rasca deixar de ser à rasca parte do nosso desenvolvimento pessoal, do nosso caráter. E isto é desenvolvido saindo da nossa zona de conforto, indo ajudar os outros, servir os outros, aprender mais, como a Kézia esteve a dizer, nós aprendemos muito estando nestas atividades. E tendo estas capacidades, nós vamos poder ter um melhor impacto. E apesar de nos chamarem geração à rasca, nós contrariamos isso e achamos que não temos ferramentas para deixar de estar à rasca. E isto, claro, que joga com a nossa esperança em Jesus, não é? A nossa esperança em Jesus faz-nos querer ser pessoas de caráter melhor e isto vai influenciar tudo à nossa volta. Nem mais, é isso mesmo. Obrigada pela vossa presença esta manhã aqui no nosso programa. Eles são jovens comprometidos com Cristo que desejam conhecê-lo mais de perto e torná-lo conhecido. Por isso, decidiram investir as suas férias em experiências missionárias e de voluntariado, uma forma prática de viverem o Evangelho e de serem uma luz de esperança nesta geração. São exemplos que nos inspiram, também a nós, hoje, a termos uma vida dedicada a Deus, que vale a pena. A propósito, temos hoje para lhe oferecer um devocional para jovens, para os acompanhar nas leituras diárias da Bíblia, uma palavra para ti hoje, da UCB. Para o receber, então, basta contactar-nos para os telefones em rodapé e nós voltamos a estar consigo na próxima terça-feira para mais um Luz das Nações, depois das 6 da tarde, aqui na RTP2 e mais à noite, às 22h45, na Antena 1. Então, até lá, se Deus quiser.